Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Oi, Mari. Parceria, família. Pai, já tá na área. Hoje o assunto vai ser edificante. Quem assistir vai com certeza sair transformado dessa live. Vocês acham que o volume tá bom da minha voz? Eu nunca fiz aqui em casa a live, daí não sei como é que fica. Tá muito baixo, muito alto? Um retorno? Mari, pai? Sim, é uma boa resposta, né? Então a gente não sabe se tá baixo, se tá alto. Então eu vou desligar o ventilador por via das... Deu certo, tia. Já tá aí na live agora. Ótimo, o ventilador apagou minha vela. Então assim, ó, gente, só para introduzir. Qual que é a intenção dessas lives que eu chamo convidados? Eu quero que as pessoas, as ovelhas, quem são as ovelhas? Todos nós. E nós temos um único pastor, que é Jesus Cristo, tá? Eu quero que as ovelhas que estejam perdidas porque acham que não têm serventia para Deus, ou que não fazem nada certo, ou que já fizeram muitas coisas erradas na vida, ou que não tem tempo. Eu quero convidar essas ovelhas a participar da vida de Cristo. E quando a gente participa da vida de Cristo, a gente entra em serviço. Serviço contínuo. A gente está à disposição do Criador. Eu ouvi uma vez uma frase que diz assim: mas Deus não vai fazer nada com a pobreza, Deus não vai fazer nada com a injustiça. E aí eu ouvi a resposta: sim, Ele já fez, Ele te fez. Então nós somos responsáveis por criar o mundo um lugar melhor para a gente viver, para os nossos filhos viverem. Deus nos deu todas as ferramentas que a gente precisa para tornar o mundo melhor, Deus criou. E se um irmão do nosso lado não está se sentindo capacitado para fazer isso, nós temos a missão de pegar ele pela mão, erguer ele, depois que ele tiver se reerguido, ele vai ver o teu exemplo e vai se sentir convidado a servir a Cristo também. Então, essa missão não é só para pessoas que participam da igreja, para pessoas que rezam o terço todo dia, para pessoas que vão à missa, que vão a culto. Não é só para essas pessoas. Qualquer pessoa pode ser instrumento da vontade de Deus. E para introduzir o assunto hoje, o vento levou a passagem que eu queria ler. Espera aí que eu já vou achar. Eu quero ler uma passagem que fala a introdução desse assunto, que é o julgamento das nações. Então, nós vamos conversar com a tia Lucila, que é minha tia, irmã do meu pai, e aqui já tem um milagre acontecendo, uma bênção de Deus acontecendo, que é o pai e a tia estarem no mesmo lugar juntos. Olha que bênção, quanta gente não tem a possibilidade de ter o irmão por perto e o pai e a tia Lucila estão juntos na mesma casa para participar da live. Ela faz uma produção de marmitas independente e ela entrega todos os domingos para moradores de rua. E o pai teve a ideia de chamar ela porque isso é um exemplo lindo de sacrifício à sua própria vida, sacrifício do seu tempo, sacrifício de daqui a pouco outra coisa que tu queria fazer, e ela decidiu fazer isso por pessoas que ela nem conhece e que muita gente ignora na rua e que muita gente não faz nada por essas pessoas e ainda julga elas. A minha tia se propôs a dar alimento, atenção para essas pessoas, de forma independente. Então vamos ler aqui, ó, o julgamento das nações. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 39. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Olhem isso, gente. Jesus não era um cara viajandão. Ele está falando sobre uma visão do mundo celestial. E ele está se visualizando aqui, sentado no trono, com anjos em volta dele.
Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Não é lindo, gente? Então agora eu vou chamar... Oi, Nina! Vou chamar a tia Lucila. E a Ruth vai latir um pouco, eu acho. Tia! Oh. Então, antes da gente começar o nosso assunto, eu quero que tu se apresente para as pessoas que estão assistindo. Os que estão assistindo já te conhecem, mas sempre tem os que assistem depois. Então, quero que tu te apresente para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome então é Lucila Valsecchi, irmão dessa figura, sobrinha daquela outra. Eu tenho 3 filhas. A minha profissão, eu sou enfermeira, mas já faz muitos anos que não exerço minha profissão. Agora eu sou mais administrativa. Eu coordeno um serviço de atendimento domiciliar da Unimed. Já pela minha profissão, se vê que sempre eu procurei fazer alguma coisa pelos outros, porque diz que quem é enfermeiro já tem essa profissão porque tem esse dom, tem essa paciência, né? Isso que precisa para atender os outros. E eu sempre procurei fazer bem feito. Não, até a princípio eu não queria ser enfermeira, mas como tudo me levou a ser enfermeira, o que a gente vai fazer bem feito. Então não foi só exercer a profissão por exercer, ir lá atender um paciente. Eu sempre procurei, né, me envolver, saber as necessidades, não só físicas, né, mas também me botar um pouco no lugar, ver suas ansiedades. Então, minha vida se resume em 47 anos de profissão. Continuo trabalhando, não parei nenhum dia durante a pandemia e adoro o que eu faço. Não me dizem, mas tu não está aposentada? Estou há muitos anos, até perdi a conta de quantos anos eu estou aposentada. Mas eu acho que viver é isso, é fazer o que a gente gosta. Então eu faço o que eu gosto. No momento que eu tiver que acordar de manhã e pensar, não, isso não gosto mais, acho que tem alguma coisa mais interessante para fazer, acho que eu posso fazer alguma coisa melhor que isso, com certeza eu vou parar. Mas até agora isso é o que eu sei fazer. E para complementar um pouco a minha vida, né, eu sempre queria fazer algo a mais. Muitos anos falava, eu tinha gente que fazia trabalho voluntário, em escolinha contar história, ir numa casa de idosos, passar lá uma tarde. Mas eu não encontrava tempo. A minha profissão exige assim, eu sei a hora que eu saio de casa, mas eu nunca sei a hora que eu vou voltar. Eu sei que às vezes me programo para alguma coisa, não consigo sair porque alguma coisa aconteceu e eu tenho que continuar. Então eu não achava tempo para fazer trabalho voluntário e me achava desculpas para não fazer. Mas que dia que eu vou fazer? De noite? Mas aonde é que eu vou de noite? E até que eu comecei a ver que dava para fazer alguma coisa. Comecei a pensar naquele que mais precisa, nos invisíveis. Então, pensando, quem é que acompanhava Jesus? Quem que Jesus estava próximo? Era dos doentes, eu já fazia um pouco. E era dos mendigos, era dos ladrões, era dos alcoólatras, era da marginalidade, né, do mundo. Prostitutas, né? Aqueles a gente chama os invisíveis. Né? Porque quantos passam na rua e estão ali, ninguém vê,
e até, às vezes, né, humilhação, e nem todos estão lá porque querem. Uma coisa que a gente tem que aprender dentro do voluntariado é não julgar. Nunca pode julgar. Está vendo ali um que não tem nem condições de levantar para tu poder alcançar uma marmita, tu não tem que julgar, né? Está ali por algum motivo, está ali por alguma circunstância que eu não vou querer saber, não vou conseguir melhorar a vida dele, então eu não vou julgar. Então, dando ainda sequência. Então, em 2019, comecei a pensar em algumas coisas, assim, porque bateu aquela vontade há muitos anos, mas daí não tinha um plano de fazer alguma coisa. E essa vontade a gente chama de chamado do Espírito Santo. Chamado, mas ignora tudo mesmo. Eu chego em casa, eu trabalho 5 dias por semana, teve épocas na minha vida que eu trabalhava plantões em sábado e domingo, mas agora é muitos anos que trabalho de segunda a sexta. E aí, tu tá cansada. Sábado é o dia da família, domingo é o dia que se faz alguma coisa também. Então, não achava, não encaixava. O Espírito Santo podia estar ali, mas eu ignorava. E aí, até foi a minha manicure, as primeiras vezes que a gente saiu, as primeiras marmitas que a gente fez foi com ela e com o esposo dela, que ela começou também, a mãe dela já fazia um trabalho voluntário, e ela começou, não, mas por que a gente não faz? Vamos fazer na quarta. Não dá, Marielle, não dá. Quarta-feira é o dia que eu tenho não sei o quê. Então, vamos fazer na sexta. Na sexta também, sexta é o dia que a gente, se tem algum programa, sempre a gente deixa para sexta ou sábado. Aí, se começa, eu sou assim, se vou fazer alguma coisa, faz bem feito. O meu pai dizia, se é para fazer, faz bem feito, então deixa de fazer. Então, eu não queria começar uma coisa para fazer, 1 ou 2 fins de semana e depois, pronto, já fiz a minha parte. Não, eu queria fazer uma coisa séria. E aí a gente começou e eu fui ver que era um dia que eu, querendo, dava para encaixar. O domingo, a gente diz o domingo de noite, mas tu fazer 40, 50, 60 marmitas não é só o domingo de noite. Eu começo, às vezes, no sábado de noite, conforme o que eu vou fazer, ou se eu tenho um almoço no domingo, eu tenho que me programar para deixar as coisas andando, né? E tudo, onde é que eu ia fazer? A minha cozinha é um tamanho razoável, mas também dá para encaixar numa cozinha, por menor que seja, a gente consegue fazer 50 marmitas. Tem um panelão que cabe em cima dos 4 bicos, é ali que eu faço as minhas marmitas. E aí eu comecei, e aí a primeira vez eles vieram aqui para casa, a gente fez, saímos com muito medo para distribuir essas marmitas. Foi em outubro de 2019, a gente fez uma prece antes de sair, a gente não sabia o que ia encontrar. A gente achava que, vou parar o carro, vou me assaltar, e vez a coisa fluiu assim muito bem. A gente foi atrás, a primeira vez a gente foi atrás do campo do Caxias, e a gente ficou até um pouco frustrado, porque em 15 minutos nós estávamos de volta, eu moro aqui perto, porque foi assim, parecia um formigueiro. Os papeleiros lá, né? Sim. Aí eu vi que se eu saio com 40, 50 marmitas, ali é pouco. Até o meu sonho é um dia eu ter condições de fazer umas 100 marmitas, parar aí e poder distribuir as 100 marmitas, sabe? Mas hoje a gente faz um pouco diferente, porque dá pena de distribui aquelas marmitas e vai descendo do morro e vai aparecendo e tu diz, não, agora terminou. É um sentimento muito ruim, né? Então hoje a gente faz as marmitas, graças a Deus eu tenho um espaço bom, uma mesa boa aqui, a gente enche as marmitas para sair com elas bem quentinhas, tem dias frios, tem dias, agora o calor, eu, a minha filha, o meu genro, a gente se envolveu assim, toda a família já se envolveu. Se eu viajo, alguém vai continuar para mim. Se eu não posso fazer, o meu genro, alguém faz. Se eu não posso distribuir, sempre tem.
meus netos, 9 anos, saiu com a gente e eu tenho o Henrico que diz, vó, a melhor coisa da vida é eu sair contigo para distribuir marmita. E ele não é de esperar. Olha só, o exemplo é tudo, né? Para ter uma noção. Eu acho que ser voluntário não é o que eu faço. É botar essa sementinha, principalmente, né, no coração da minha família. E se puder botar nos outros, então o que eu faço? Eu tenho os funcionários, então tem épocas que a gente já fez assim, vamos fazer uma festinha. Bom, cada um traz 1 quilo de alimento. Eu pago a festinha e vocês... A festinha vai sair mais que as marmitas, mas é uma forma de eu estimular eles, né, a fazer isso. É a diferença de herança e de legado, né? Tu plantar uma ideia que não tem fim, né? A herança, ela tem fim se for mal administrada, mas uma ideia, um ideal, no caso, né? Botar, assim, fazer com que eles vivam isso, entendam que isso está fazendo bem para essas pessoas, não, e também não é só entregar marmita, não é só estar ali dando a janta num domingo de noite. Às vezes um sorriso, ou perguntar o nome, ou se interessar por alguma coisa. Às vezes ele, né, tu nota que muda a fisionomia da pessoa, ela te olha assim, às vezes, qual é teu nome? Né? Ou tu bate a mão na hora que tá entregando a marmita, naquelas noites geladas, e tu dizer, tá frio, né? Tua mão tá gelada. Então tem isso que fica assim é uma coisa muito boa. Tem as minhas netas, quando eu saio com elas, a gente sempre entrega, vai até o fim. Às vezes a gente sai, eu moro aqui perto de Iguatemi, vou até, nós temos um lugar no bairro Cruzeiro que tem uns papeleiros. Então lá a gente sabe que 7, 8, 10 marmitas a gente deixa lá para eles. E aí, quando a gente volta esse caminho que a gente percorreu, claro que tu vai encontrar muita gente ainda na rua. Então, minhas netas vêm assim, às vezes eu estou dirigindo, vamos fechar o olho, vó. Não vamos ver se a gente não conseguiu dar, porque te dá uma dor assim, de não conseguir dar isso para todo mundo, né? E uma coisa também, primeiro tu estava falando ali tu me deu água, tinha sede, né? Então tem uma coisa que aconteceu, e que acontece coisas muito interessantes nesses longos anos aí que a gente tem feito isso. Eu sempre levava comida, e a minha marmita, eu acho que eu te mandei umas fotos, tu viu que não é... é um capricho. Vou fazer ali um arroz... É balanceado, um alimento balanceado, bem caprichado. Uma carne, né? Tem que ter... então, eu vou conforme uma salada, um tomate, uma alface, um couve, eu faço feijão, não faço só arroz e feijão, dentro vai linguiça, vai coisas... E a família, assim, a gente faz churrasco, sobrou carne, sobrou congela. O dia que eu faço a feijoada, não é feijão, é feijoada. Faz uma farofa, bota o ovo. Então, eu procuro sempre fazer uma comida que aquele dia eles vão para a cama, com certeza, vão para a cama. Eles vão dormir, né, bem alimentados. E achava que estava fazendo o máximo, distribuindo as marmitas. E aí um dia eu encontrei uma moradora de rua chorando, desesperada. Eu disse, mas não pegava, não. Eu fui até ela, porque ela estava com os pés machucados, assim. Eu disse, não quer comida? O que tu tá chorando? Eu tenho sede. Eu nunca tinha me dado conta, né, que as pessoas têm sede também. E nunca tinha me dado conta que tem gente que nega a água. Ela tinha a questão de uma quadra, um posto de gasolina, que a gente sabe que eles têm aquela torneira sempre ali fora. E aí eu perguntei, mas tu não tomou água? Não, desde ontem que eu não tomo água, mas ninguém me deixa pegar água. E o posto aí, eles me tocam daí. A partir daquele dia, então, também, eu tenho os vizinhos, eu tenho os parentes, todo mundo guarda as garrafinhas
e saio. Se saio com 40, com 50 marmita, no mínimo 40 ou 50 garrafas de água vão com a gente, para a gente distribuir também a água. E aí a gente vê que às vezes tem uns que não tem mais uma, porque a gente sabe que droga dá sede também. Né? Então, eu vou alimentar, eu vou dar água sem julgar, sem... Ah, mas por que não oferece emprego? A gente tem emprego para oferecer? Não. E se a gente teria, e aí, o que a gente faz? Não tem como, né? Eu precisaria que limpasse o meu terraço. Como é que eu vou fazer? Né? Então, são coisas que as pessoas julgam, assim, sempre se dando uma desculpa. Não, não dá dinheiro esses que estão na rua. Ah, não dá dinheiro, mas o que tu dá no lugar do dinheiro? Dentro do meu carro, embaixo do meu banco, sempre tem pacote de biscoito, leite, às vezes tem essas mães, pegam leite, pegam bolacha Maria, dá um... É uma forma, não dá dinheiro, então não dá dinheiro, mas faz alguma coisa. Tia, Mas eles são invisíveis. tu sabe que isso que tu falou me fez lembrar uma passagem que é de Moisés, que eu sempre me lembro dela. Porque Moisés, quando foi chamado por Deus naquela sarça ardente, né? Moisés disse assim para Deus, mas como é que eu vou fazer para falar era assim, 500 mil pessoas que ele tinha que tirar do Egito para levar para o deserto, só Moisés. E aí Deus falou assim para ele, o que tu tem na mão? E ele tinha um cajado. E aí Deus disse, tu vai bater esse cajado no chão e tal. Só que essa pergunta, o que tu tem na mão, isso marca na minha cabeça, porque Deus quer operar milagres na vida das pessoas através de ti, com o que tu tem nas mãos. E não é a comida em si, é aquele cumprimento, um oi. Às vezes tu pode mudar a perspectiva de vida de uma pessoa só por ela ter sido percebida, né? Eu fui percebida, eu fui olhada, daqui a pouco se ela tinha uma fagulha de chance de mudar de vida, essa tua atitude foi uma faísca para acender esse pavio, né? E não cabe a ti, isso que é legal, não cabe a ti decidir. Quem julga é Deus, ele vai decidir o destino daquela pessoa, se vai ou se não vai. Mas tu foi a comida, tu foi a água daquela pessoa e não é do corpo, é comida do espírito, por ter sido enxergado por outro ser humano. A empatia, ela é uma inteligência, porque tem vários tipos de inteligência do ser humano, né? E empatia é uma inteligência que não se ensina, sabia? Tu ser uma pessoa empática é natural, é de nascença que tu é assim. Tu não ensina uma pessoa a perceber o outro, a necessidade do outro. Então, isso também é um dom de Deus. E tu pegou com tudo isso aí. E assim, ó, gente, a tia Lucila é minha tia, eu já comi as comidas dela. Tu não tem vontade de parar de comer, entendeu? Tipo, então assim, realmente é um problema essa tal das marmitas, porque os moradores de rua devem ficar pensando, tá, mas e amanhã? E amanhã vai ter também, porque deve ser um negócio assim muito louco. É muito gostoso. Uma coisa assim, quando eu consigo envolver alguém, né? Eu tenho um vizinho que ele tinha representação, saía com as malas para vender roupa. E aí ele resolveu abrir uma loja. E sabe o que ele fez? Ele sempre me via, porque eu desço, então, o carrinho com as caixas das marmitas e tal. E aí ele, o que tu vai? Eu faço, que trabalho legal, que trabalho legal. A gente sempre pensa em fazer alguma coisa, mas nunca faz. Aí a mulher dele tinha representação de marmita, seguido, eles me diziam, passei pro teu apartamento, me deixavam sem marmitas. E aí, as embalagens, uso aquelas de isopor, né? E aí, quando ele abriu a loja, ele me disse, eu vou abrir a loja e vou fazer, porque não é uma loja externa, assim, das pessoas, é para outros representantes e tal. Sim. Ele conseguiu 200 quilos de feijão, massa, arroz e conserva esses molhos de tomate, né? Assim, ele me disse, Lucila, como é que a gente faz? Eu te entrego em casa? Eu digo, nem tem um lugar. Daí a Xanda tem
casa com espaço, aí então já botou no meu carro, já levei lá, isso faz meio ano, feijão ainda tenho alguma coisa de feijão. E tenho funcionários também que fazem, até da maçonaria, eu tenho um funcionário que ele é maçônico, já umas 4 vezes eles fizeram campanha de arrecadar alimentos para mim, para eu, né, fazer. E aí eu entro com as carnes, eu entro com outras coisas, mas e eu fico feliz hoje, assim, não é porque eu ganhei aquilo, eu não vou precisar eu comprar, porque isso eu já tenho, né, uma cota do meu salário para isso e vou fazendo. E Deus parece que as coisas vão sempre aumentando. Depois que eu comecei a fazer as marmitas, eu sempre... Estou toda arrepiada. A gente resolve as coisas, mas parece que não tem mais tempo ruim, assim, principalmente parte financeira. Tá ruim, de repente acontece uma coisa e tudo se resolve. E aí o bom, o melhor disso é ver que as pessoas começam a se importar e começam a ter esse olhar e querem fazer alguma coisa. Então, quando tu me convidou para essa live, o que eu pensei? Se das pessoas que estão ouvindo tivesse uma, já a gente, tu, eu, Paulo, já diria, pô, mexi com o coração, mexi com alguém, né? Uma coisa que às vezes me deixa um pouco irritada, quando eles ficam sabendo que eu faço isso, né? Ah, que beleza, Lucila, tu faz, tu vê e querem ajudar e dar alguma coisa, ou então, ai, me diz, eu vou lá, te ajudo. Não, a semana tem 6 dias. Ou mesmo que fosse, né, te programa também para fazer. Eu tenho meu esquema já bem fechado, porque os meus genros me ajudam, as filhas ajudam, a gente tem a família grande que dá, o Paulo também, já envolvi ele um dia que eu estava sozinha em Caxias. Vai, ele ficou tão feliz. Tenho amigas que, se tu precisa, vem me pegar, vou junto. Mas o fazer a marmita, ou sair, ou ter um outro esquema, não é, vem agora se encostar numa coisa que eu já tenho. Não, vamos fazer alguma coisa, né? Então, às vezes, eu sou até meia seca, assim, não tô, se eu precisar, um dia eu falo. Mas não, faz tu, faz o cachorro quente, monta o cachorro quente, faz 30 cachorro quente e sai distribuir. Então, eu acho que se a gente quer, a gente consegue fazer. Eu passei anos achando que não tinha tempo na minha vida para isso, e tanto que consegui envolver ali toda a família e coisas assim, que chegava o domingo de noite, tu sabe que existe problemas psicológicos que o domingo de noite dá pânico. Maior índice de suicídios é no domingo, né? E tinha os casos assim. E depois que a gente começou a fazer isso, primeiro sair no domingo de noite para entregar. Tu já te sai, né? E tu vê a necessidade que umas pessoas têm muito maior que a tua, muito, né, sem... E aí aquilo te faz refletir e tu vai ver que tu não tem problema. Eu queria dar um depoimento que a Lucila me convidou, e eu ouvia sempre ela dizer que ela estava indo lá. Nós temos inclusive uma vizinha que dá uma mão para ela, ou deu uma mão para ela de vez em quando. E eu vim aqui, então, uns fim de semana, um mês atrás. No dia primeiro do ano. Primeiro do ano. A Lucila estava sozinha e não consegue dirigir e distribuir as marmitas. Aí ela me pediu para eu dirigir e eu fui. Então, nós saímos daqui da casa dela, perto do shopping. Quando nós entramos na Júlio, aí depois daquele viaduto, parece que a gente cruzou um portal. Como diz a Lucila, o invisível se tornou visível. Tinha 2 lá no Parque Cinquentenário, 2 ou 3 pessoas. Nós paramos o carro. A Lucila não terminou de dizer. Eles vieram correndo na nossa direção e a partir daí eu comecei a enxergar o que eu nunca tinha visto. Eu parei no meio da Júlio e entreguei uma marmita para o cara que estava ali e ele não tinha roupa de pobre, entende? Ele não tinha cara de pobre. Talvez fosse uma pessoa que tem um problema desajustado, mas a gente entregava essa marmita e a água, que é muito importante também. Se alguém tiver ideia de fazer, não esqueça da água, porque às vezes a pessoa passa muito tempo sem água.
E aí o cérebro tem danos. Tu passar um calor um dia que nem hoje, por exemplo, tu não puder, o corpo inteiro sofre. E aí a gente, quando chegou lá na frente do Banco do Brasil, acabou as marmitas. Tava cheio o porta-mala. E aquele pessoal invisível apareceu. Domingo agora, eu fui jogar bola com o Antônio na praça. E quando eu passei na frente do Banco do Brasil, tinha uma amiga minha, que foi colega da Enxuta, distribuindo, tinha mais de 15, 20 pessoas lá. A gente não vê. Mas é aquilo que a Lucila diz, eles não precisam só no domingo. Eles precisam na segunda, comida, na terça, na quarta, na quinta. E aí nós vamos dizer, mas por que eles não arranjam trabalho? Vamos dizer que tenha 500 em Caxias. Caxias tem 500 mil habitantes, é 0,1%. Tem 0,1%. É muito. E o que vamos fazer? Nós não vamos resolver o problema deles. Nós vamos ajudar naquilo que a gente pode. Então a Lucila, que é uma pessoa que eu nunca ouvi dizer não. É meu mal. 67 anos que eu tenho, nunca ouvi ela dizer não para mim. Uma pessoa que não tem tempo, porque assim... Não tem. A gente recupera a saúde, a gente recupera dinheiro, a gente recupera até status, a gente recupera nível social. Tempo a gente não recupera. Então o tempo que tu dá os outros, tu tem que... É teu o tempo, é teu, mais do que qualquer coisa é teu. E ela dedica, que ela nunca tem tempo para nada, ela dedica um tempo. Então não vem dizer que não tem tempo. Se a Lucila tem tempo, tu tem tempo. Tá? Porque eu sei... Outra coisa que eu quero dizer... É verdade. Uma das melhores. É o termômetro, né? É o termômetro. Tem as pessoas que não têm tempo e tem a tia Lucila. Né? Ela está muito, muito acima dos que não têm e ela dedica um tempo para essas pessoas. Ela tem 4 netos, né? 3 filhas maravilhosas. Então, teria muita coisa para fazer nesse período que tu tá fazendo a marmita. 150 pacientes em casa. Ela tem mais pacientes que o hospital da Unimed, que ela coordena. E assim, provoca e de te ouvir contando, a gente vê que essa ação preenche o teu coração. Tu te sente preenchida. Não só por estar alimentando eles, mas por estar alimentando a alma deles. E eu disse isso para minha cunhada. Ontem, foi domingo, a gente foi para Gramado, e aí tinha uma indiazinha sentada encostada numa vitrine, e tinha muita gente. Indo, vindo. Aí eu me abaixei e disse para ela assim, Deus te abençoe. E daí ela disse, amém. Sabe? E tipo, eu fui para um lado e ela ficou ali. E aí a minha cunhada me olhou assim, daí eu disse, tu sabe que uma vez a gente perguntou para os moradores de rua, quando trabalhava ali naquela ação da igreja, né? O que mais deixava eles tristes? E eles disseram, a gente é invisível, que nem tu disse, que são os invisíveis, né? A gente é invisível, as pessoas vêm e vão, passam um monte de histórias por nós e ninguém nos olha. Sabe? E aí aquilo me marcou muito. E tem uma coisa que a avó me ensinou quando eu era pequena, que ela disse assim pra mim, porque a gente ia entregar casaquinhos de tricô que ela fazia para pagar uma promessa por minha causa, no caso. A promessa para eu ficar boa. A promessa dela era fazer enxovaizinhos e ela fazia os casaquinhos. E aí ela entregava no hospital e eu fui junto algumas vezes com ela e ela sempre perguntava o nome e tal da pessoa. E aí um dia ela saiu do hospital e ela olhou até braba pra mim, assim, eu não tinha feito nada, mas ela ficou braba. Com alguma situação ela disse pra mim assim, tu nunca deixa de perguntar o nome das pessoas, ela falou. Por melhor que tu esteja fazendo pra elas. Daí eu disse, por quê, vó? Ela disse, porque o nome é a única coisa que algumas pessoas têm, que é dela. E aí eu nunca mais esqueci disso, né? De que as pessoas não... Uma coisa que eu notei, indo com a Lucila, uma vez que eu fui, que me marcou. Outro dia eu vi ali no Face, uma passagem, um cara dizer que as 2 palavras mais difíceis que tu pode dizer na vida é me ajuda. Eles não pedem ajuda. A Lucila parava e oferecia
e chamava, porque uns ficam correndo, mas uns ficavam assim, será que eu vou? Desconfiados. Desconfiados, eles não pedem, eles estão precisando e não pedem. Então, isso aí também é outra coisa, porque eles têm que pedir. Eles estão lá na escala de Maslow, eles estão lá embaixo, eles só têm roupa. Às vezes nem isso. Nem roupa. Porque agora está muito fácil, né? Mas aquelas noites que, meu Deus, a gente... Aí depois, quando eu chego em casa, estou aqui com ar-condicionado, estufa, cobertor, e aí tu fica pensando, todos aqueles que tu entregou lá uma marmita e estavam na calçada, estavam... E aí tu não imagina, então, porque eles bebem, que nem disse o meu genro, mas tem que encher a cara mesmo. Como é que tu vai aguentar uma noite gelada, deitada, às vezes em cima de um papelão, sem coberta? E tem muita gente que diz assim também, que não ajuda dando comida e nem nada, porque uma vez ajudou e a pessoa foi mal educada e tal. Gente, a pessoa que tá ali na rua, se ela tivesse totalmente esclarecida da vida, ela não tava ali. Então, assim, não é por ti que tu tá fazendo aquilo, sabe? O ego fala até ali, é impressionante. Porque pelo menos tem que ser educado. Sabe? Não julga, é o que eu digo, não julga, porque é aquela coisa que tu falou um pouco de empatia, né? A empatia é se colocar no lugar do outro, mas tu tem que pensar como é que é o outro. Não adianta eu, com a minha cabeça, com as coisas que eu tenho, com a facilidade que eu tenho, querer me botar no lugar do outro. Ele devia ter agradecido. Não, Paulo foi uma vez e viu. Tu tem as reações mais... todos os tipos de reações possíveis. Tem aquele que vem, que nem ele disse, vem vindo desconfiado, não está acreditando que alguém parou o carro e gritou, tu quer uma janta? Né? Que está aí oferecendo, ele não está pedindo nada. Tu tem, então, aquele que vem, te olha, tu tem aquele que te dá um olhar, assim, que tu chega a ter um pouco de medo, tu tem aquele que... Meu Deus, tu não terminou de dar, e ele abre, aquele que disse, eu não tinha comido hoje. Não tinha comido hoje. Tem uns que dizem... E teve outro que pediu mais uma, porque o outro amigo dele não conseguia levantar, estava lá na escada. Isso tem muito, de não conseguir. Aí tu vai dizer, não, eu não vou entregar para aquele porque está bêbado, porque está drogado, porque está jogado aí. Aquele que mais precisa. É só pensar quem acompanhava Jesus, quem Jesus protegia. Então, a gente tenta fazer um pouquinho. Eu gostaria de sair todas as noites, eu gostaria de que nem esse ano passado, eu faço parte lá da Pastoral do Pão, que a gente faz aquele trabalho de maio até setembro, de dar hospedagem. Tu participou uma época, né? A janta, o café da manhã, daí eles ganham roupa, sempre é dentro de algum salão de alguma paróquia. E o ano passado, a ideia veio, os padres, os capuchinhos lá, que tem a ideia era, não, claro, para os que queriam, né? A gente tem cursos, né, de profissionalizante e alguns já tiveram uma profissão, então fazer... E se conseguiu alguns casos assim. Conseguiu um que foi trabalhar em construção, se conseguiu um que era auxiliar de cozinha, se conseguiu um emprego para ele. Então, alguns casos desses que estavam moradores de rua, mas a ideia era continuar. Só que a gente não teve apoio de ninguém e morreu de novo. Já tinha tentado outras vezes. Então, te dá um sentimento... né, nós tinha um lugar, nós tinha tudo, mas não se conseguiu levar à frente, né? E aí dizem, não, por que não vão trabalhar em vez de ficar na rua? Eles não estão aí porque querem. As circunstâncias levaram eles a isso. Teve um cara, quando eu trabalhei nessa hospedagem solidária, que me chamou a atenção, e aí depois eu vi que tinha vários outros na mesma situação, que o cara era bem lúcido, tudo certinho e tal, né? Foi lá, ele ia passar a noite, só que lá na hospedagem solidária, eles não davam comida se a pessoa não dormisse lá, porque era para incentivar que a pessoa passasse uma noite sem ingerir drogas e bebida, né, e tal. E aí
o cara, aí eu perguntei se ele tinha família. Ele disse, sim, eu tenho esposa, eu tenho filhos, mas a gente não tem dinheiro para alimentar toda a família. Então eu venho aqui dormir, porque daí eu como aqui e não como a comida que tem lá em casa, e aí sobra um pouquinho mais para eles comerem. E sabe, aquilo me ajudou mais ouvir aquilo do que ele estava sendo ajudado, sabe? Então ele abriu mão de dormir na própria casa para poder sobrar alimento para os filhos, sabe? Isso não tem explicação. Tu querer explicar o que tu sente num momento desses, tu não consegue colocar em palavras, né? Tem muitas histórias, se tu vai ver, assim, principalmente desses que vinham procurar o pouso aí, a comida. Tem muito jovem, principalmente os jovens, né? Eles vêm do interior, eles vêm ali do campo, muitos do campo, que também é um serviço que tem épocas que dá, outras épocas, tem a colheita, tem aquelas coisas, e depois eles ficam sem emprego, né? Aí eles vêm para Caxias, e Caxias tem a fama, a referência de cidade industrial, eles vêm cheios de vontade. Então eles conseguiram um dinheirinho, o pai ajudou, conseguiram alguma coisa, eles vêm, pegam uma pensão, pegam um quartinho e saem procurar emprego. E aí termina tudo. Chega o dia que a pensão, muitos me contaram essa história, a pensão te abre a porta e diz, vai para o mundo, porque eu aqui tu não vai mais dormir de graça. E o que acontece? Aí, às vezes não pode voltar para casa, porque às vezes tem briga da família, alguma circunstância, saíram de casa, e aí cai na rua, e tu sabe que o vício, a droga, as influências negativas estão aí, e eles acabam moradores de rua, que daí ficam sujos. Que é que vai dar? Às vezes a aparência deles é horrível. Eu olho às vezes para uns e digo, um banho bem tomado, uma barba bem feita, um cabelo cortado. Quem sabe, né, não dá. Mas aí chega um ponto, a pandemia fez muito, triplicou os moradores de Caxias, moradores de rua de Caxias com a pandemia, porque muitos vieram procurar ajuda em Caxias e o comércio estava fechado, os restaurantes estavam fechados. Nós tivemos ali na hospedagem 2 que eram esses, auxiliar de cozinha, os guris assim que notava que tinha vontade, só que não tinha oportunidade, né? E estavam na rua. Ou esse que vai para a rua para a família ter um pouco mais de comida para eles, né? Então, aí às vezes está lá na rua, aí encontra um morador de rua, o morador de rua diz assim, eu tomo uns goles disso aqui para não me lembrar da fome. E aí o cara toma hoje, aí amanhã ele toma de novo. E aí o vício se cria às vezes ali. Eu diria assim, quer poupar dinheiro de terapia? Vai para a rua conhecer as pessoas e os problemas delas. Aí tu vai achar que tu não tem problema. E aí, que nem o Paulo disse, né? Eu digo os invisíveis. Porque a maioria passa na rua e tu tem ali caído ali dormindo embaixo de uma sarjeta, tu tem os próprios, que eu chamo mula humana, que eu acho aquilo, meu Deus, carregar aquele... Só aquela estrutura, e às vezes está cheia de papelão, e às vezes chove, aquilo, o peso fica insuportável, e eles ali. Sobe morro com aquilo. E aquilo, então, assim, eu digo, passo e ninguém vê eles. No momento que tu começa a fazer um trabalho desses, tu fica com o olhar, eu até quando não estou com marmita, porque quando a gente sai com as marmitas, tu vai dirigindo e tu vai olhando. E daí tem lá no fundo da quadra, tu dá toda a volta para pegar, né? E aí hoje eu dei uma escapada da Unimed, que eu precisava fazer uma coisa particular às 11 da manhã. E aí eu subi ali toda bento e eu ficava olhando o que eu encontrei de papeleiro. Aí eu pensava, olha, eu só via eles, né? Era uma quadra, 2 na outra. Eu dizia, se alguém tivesse entregando marmita hoje, esse horário, porque tem dias que é horrível. Se tu sai muito cedo, se tu sai um dia de chuva, tu demora. Às vezes, na hora tu gasta meio tanque de gasolina para procurar eles na rua, né? E aí hoje eu digo, mas olha que fartura de papeleiro que tem hoje na rua.
Então, eu sei que, eu acho que muito para mim, para minha família, faz melhor para nós, assim, o sentimento que a gente volta, o jeito que a vida vai melhorando para a gente. Já quando eu comecei a trabalhar na enfermagem, quando eu comecei a trabalhar com domiciliar, que o atendimento domiciliar, tu está dentro da raiz, tu está dentro do domicílio, e tu entende muito o porquê da doença, o porquê, né, das famílias, às vezes o filho nasce com uma síndrome, uma coisa, acaba se separando, porque eles não têm estrutura emocional para aceitar aquilo. Então, eu vendo isso, eu sempre digo, eu não tenho problemas, eu não tenho problemas. Maior que seja, a gente vai dar um jeito. E vendo esse povo, esses invisíveis, eu digo, meu Deus, eu tenho que agradecer todo dia a vida que eu tenho. E mais agradecer de ter a oportunidade de poder fazer um centésimo, um milésimo, de poder um dia me dar esse prazer de poder ajudar esses 40 e 50, que é o mínimo, né? Que eu gostaria de sair. Tia, se uma pessoa consegue em uma noite alimentar 50 pessoas, imagina a abundância de Deus, né? Tu, um ser humano falho, tu consegue fazer isso? É porque Deus está atuando ali com certeza. É isso que tu falou da família. A gente aprende muito quem tem rotina de igreja, com grupo de igreja e tal, que a gente tem que orar em família, orar em família. Às vezes tu não precisa fazer uma oração sequer. Se tu leva a tua família para uma ação dessas, tu edificou a tua igreja dentro de casa, sem uma única oração, só com exemplo. A Rolinha me convidou aqui, deixa eu ler aqui. Paulo, eu vou começar com cachorro quente. Tu me ajuda a distribuir? Fechado. Já o objetivo de hoje já alcancei. Fechado. Nós temos que fazer novo. O Paulo sabe como é que a gente foi criado. E também não vamos julgar os pais, porque foi a maneira que foi criado, a maneira que interpretavam a Bíblia. Hoje a gente interpreta, eu não sou leitora de Bíblia, coisa, mas claro que a gente sabe algumas coisas. Mas era aquilo, era o pecado, né? Então, domingo para Deus, né? Domingo para Deus. Tu tem que ir para Deus, ir à missa. A gente não podia ir ao cinema, a gente não podia sair se a gente não ia à missa. Então, isso era pecado. E durante muitos anos, casei e tal, e tinha domingos que não dava para ir à missa. Não dava para ir à missa. Eu sempre fui de ir à missa, não dava para ir à missa. E tu fica com o sentimento que daí sim se torna pecado. Porque pecado é aquilo que tu acha que tu fez errado. Se tua cabeça diz que aquilo é errado, eu acho que isso é pecado. E aí eu ficava com aquele sentimento, não conseguia a missa. Quem sabe se eu vou na terça, compensa o domingo? Não, mas não é. Domingo é o dia... E com as marmitas até isso me aliviou. Porque quando dá, eu vou. Quando não dá, eu não vou. E é isso aí que tu disse. Eu acho que mais do que lá na missa, ficar ouvindo, é muito bom. Eu adoro cantar, eu gosto de participar da missa, tudo. Mas esse trabalho me dá... é mais gratificante, né? Eu acho que eu estou ajudando alguém e faz muito bem para mim. Para minha alma faz muito bem. Então, eu penso que sempre que dá eu vou, mas se não dá, não vou. Dizer eu pequei, eu não fui. Não, e assim, depois que eu gosto de estudar a Bíblia, é um hobby praticamente meu. Não é só por fé e por eu amar Jesus, não é só por isso. Eu gosto por causa da história também, sabe? E eu sempre, quando eu começo a questionar quando uma coisa é pecado, e aí eu começo a procurar, peraí, mas Jesus nunca falou isso aqui? Para mim, o que Jesus falou é regra, entendeu? Isso é regra. Eu levo para minha vida e eu tô tentando agir coerente com o que ele ensinou. Mas se ele não falou, eu fico pensando, tá, mas por que eles inventaram isso aqui? Daí eu vou atrás para descobrir por que as religiões inventaram tal, ou criaram certas regras que dão certo para algumas coisas, né? Mas eu sempre me questiono. E Jesus, em relação à oração, ele fala
sobre tu orar no teu quarto em secreto, porque Deus está vendo. Tu não vê nenhum momento Jesus dizer assim, vocês são obrigados a dedicar um dia da semana para Deus. Isso tinha na lei de Moisés, isso tinha sim. Mas Jesus veio para dar cumprimento à lei antiga e começar uma nova era. Então a gente terminou a era do pecado e começou a era de quem nos perdoou dos pecados, né? Então, como nós temos o Espírito Santo dentro de nós, se a gente perde um domingo para fazer bem para os outros e não vai na missa, nós estamos levando Jesus para essas pessoas, mesmo que tu não fale dele, né? A Madre Teresa dizia, evangelize, se precisar use palavras, né? Porque a gente pode evangelizar com ações. E, infelizmente, o nosso tempo está terminando, acreditam? Eu achei que Nesmin ia ter assunto. Pois é, tia Lucila preocupada, mas eu disse, não, a gente é gringo, né? Não tem problema, se quiser a gente falar conversa. Um pouquinho? Eu queria agradecer quem entrou aqui para ouvir e queria dizer que se vocês tiverem vontade ou puderem dispensar um pouquinho de tempo para uma missão assim, de matar a fome, porque no Pai Nosso, como a Paulinho diz da Bíblia, a gente reza o pão nosso, a gente não pede pão para a gente pede para nós. Então, quando vem o pão, às vezes ele não é só nosso, a gente tem que distribuir também. Eu posso falar isso porque eu ajudo muito. Ajudo. Então, rezem o Pai Nosso, entendam o que o Pai Nosso diz e arranjem um jeito de alimentar quem tem fome. Porque está ali na passagem que tu disseste. Quer salvar tua alma? Olha para o lado. Enxerga os invisíveis e ajuda, né? Porque às vezes ele não pede me ajuda. Eles não sabem pedir. E é que nem a tia Lucila disse, às vezes não é nem com comida, pode ser só com tempo, né? Tempo. E a gente dá um sorriso, a gente pedir o nome, como tu falou, que a avó falava isso. É a única coisa mesmo, às vezes, que alguns têm. E tu fazer uma pergunta, né? E pensa bem o sentimento. Quantas pessoas, né, que nunca ninguém se importou e perguntar como é que tu tá, né? E às vezes não precisa nem ser morador de rua, às vezes é para um vizinho, é para alguém que está triste. Às vezes a gente não pergunta para quem convive com o nosso trabalho, como é que tu tá hoje? A gente não faz esse exercício, porque a gente está sempre olhando para... Sensibilidade. Em qualquer gesto, qualquer lugar, a gente pode fazer o bem. Isso tem, toda hora tem alguém precisando, tem alguma forma, que nem tu fez com aquela índiazinha, né? Quem sabe, que coisa boa para ela, alguém se abaixar e falar com ela. Então, nem sempre é a marmita, sobrou uma comida, bota num potezinho, aqui vidro, pote, tenho ali tudo guardado. Sobrou comida, eu já saio de manhã, já passo por aí, vejo alguém. Existe esses esquemas também de colocar por fora das lixeiras, porque o jeito que está Caxias de moradores de rua. E lembra de deixar uma garrafinha de água junto. Boa. Em vez de botar fora a garrafa vazia, descarta ela cheia de água. Num saquinho, né? Então, tia, eu queria te agradecer por tu ser quem tu é. Sempre foi minha madrinha de crisma, né? Sempre foi uma pessoa que a gente pode se espelhar. Tu é um exemplo de pessoa, um exemplo de mãe, um exemplo de filha, uma filha muito dedicada, mesmo que às vezes a avó tem os lapsos assim, e ela fala coisas que às vezes deixa a gente triste, mas tu nunca desistiu, tu sempre foi maravilhosa, porque as pessoas ruins não te ensinam a tu ser menos do que tu é. Tu continua sendo o que tu é. Não tô dizendo que a avó é ruim, tá? Tô dizendo que situações ruins, às vezes, podem fazer as pessoas serem ruins, mas tu não pior, tu só sabe ser quem tu é, independente do meio que tu tiver. E quem tu é uma pessoa inspiradora.
tá? Eu te agradeço muito por ter desprendido de um tempo, que eu sei que é raro isso para ti, para conversar com a gente, dizer que eu te amo muito. Também, te admiro também muito. E agora mais com esse trabalho que tu tá fazendo, mais ainda. E eu também te amo, tá, pai? Acho bom. A tua vida, tu superou muita coisa e tu tá aí para também ser um exemplo de mãe, de mulher. Agora com essas... Também, isso aí é uma forma de olhar para o outro. Aproveitando o ensejo, eu vi o Danilo Gentili disse, eu nunca vou esquecer, amar o próximo não é uma sugestão. É uma ordem. É uma ordem. Então, nos amemos. Né? E se tiver qualquer dúvida, não julgue. Porque não agradeceu, porque tem cara feia, porque está deitado na sarjeta, porque o vizinho é antipático, porque o colega de trabalho é brabo. Não julgue. Cada um tem os seus motivos. E quem sabe que também eu não pareça para os outros isso que eu penso, né, das pessoas. Então, não julgue. Viva o melhor. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente é bom, mais a gente vê, né, que tudo é a lei do retorno. E tem retorno. É a colheita, né? Não tem como tu colher uma coisa ruim. Se tu plantar, eu quero ter tal coisa, e jogo a semente em cima da terra. Não, tu precisa ter trabalho, né? Tu precisa fazer alguma coisa. E o meu objetivo foi alcançado. Eu tinha dito, né? Se pelo menos uma pessoa, agora é o compromisso. Vamos cachorro quente, faz 20 cachorro-quente ali, sai distribuir. Paulo, eu te lembro que quando a gente fazia cachorro-quente com os amigos de vocês, eles voltavam depois, né? Então, vai ser bom. Voltavam, a freguesia volta, sempre volta. Então tá, gente, boa noite, amo vocês, muito obrigada, e essa live vai ficar salva. Ela teve um delay no início, mas normal, porque é isso aí, quem sabe faz ao vivo, né? E é isso. Quando quiser me convidar, eu estou disponível, nem que seja para doar os ingredientes, é só dizer o que está precisando. Tá, então, combinado, tá? Beijo. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Elis. Beijo, obrigada.